Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Teixeira. Hoje eu estou aqui com o Alberto Aprígio, que é gerente de segmento na Dräger, na parte de conectividade e integração, né? Nós estamos aqui sem máscara, né? Eu e o Alberto, mas a gente está num ambiente controlado. Nossa equipe está com máscara e a gente está seguindo as normas do Comitê de Segurança da Dräger. Boa noite, Alberto, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ah, que bom, beleza. Bom, pessoal, durante a nossa conversa, vocês podem ficar à vontade para poder colocar algumas perguntas no chat e no decorrer da nossa conversa a gente vai respondendo algumas delas, tá ok? Bom, o Alberto, para quem não conhece, ele é super especialista na parte de proteção de dados e integração, né? Ele trabalha há mais de 10 anos com isso aqui na Dräger, é uma pessoa que já trabalhou com vários projetos em todo o Brasil, tem um conhecimento enorme na área, né? E é um dos profissionais hoje mais requisitados do país quando o assunto é proteção de dados e mesmo integração de equipamentos com prontuário eletrônico, né? Alberto, seja bem-vindo e Obrigado. Conta pra gente como que você entrou nesse segmento, né? Então, minha formação foi tecnólogo em saúde, tá? Então a gente começa conhecendo equipamento médico, né? Basicamente, sabendo toda a parte de pacientes, como que é a interação, um ponto bem interessante na formação. Outro ponto, logo que eu saí da formação, fui para engenharia clínica, né? Então, trabalhei um tempo também como engenharia clínica. Tem a vivência do hospital. Tem a vivência de hospital dentro do hospital. E hoje o tema que a gente vai conversar aqui é um tema muito em alta que a gente tem notado, né? Que é o desafio da proteção de dados no ambiente hospitalar e por que o hospital hoje virou um alvo, né, de ataques. A gente tem visto isso por aí. Exatamente. Tá. Muitas vezes o mix de equipamentos é cada um de uma marca, às vezes eles são incompatíveis, um equipamento não consegue conversar com o outro, tá? A gente tem que cada vez mais se preparando para que esses equipamentos, quando for fazer uma troca de equipamento, analisar esses pontos mesmo. Qual que vai ser a necessidade do meu futuro? E a equipe clínica, o que ele busca? Melhorar resultados, eles precisam ter um acesso muito rápido às informações para ter uma tomada de decisão muito mais acertada. Ele tem a necessidade de uma automatização dos processos justamente por conta dos procedimentos que eles têm que seguir, principalmente por conta de documentação, e eles sempre buscam, eles estimam, eles gostariam de ter, né, a inteligência artificial para auxiliar também na tomada da decisão. Né? Às vezes você não pode estar 100% do tempo ao lado do paciente. E aí a inteligência artificial ajuda você a ter um auxílio no diagnóstico, por exemplo. Né? E aí, tudo isso para ter a melhor experiência do paciente, né? Para que você tenha atenção aos cuidados, aplique a melhor prática clínica nesse paciente e tenha a documentação de acordo com a legislação também. Claro, a legislação é bastante importante. E aí, com isso, você tem a necessidade de fazer utilizar esse conhecimento de toda a equipe do hospital para ter a melhor solução para o seu hospital. Por exemplo, você vai colocar a TI junto para que você tenha a necessidade junto com a demanda que eles estão trazendo. Né? A engenharia clínica para analisar esses equipamentos. Né? E aí, com isso tudo, surgiu um novo ponto, né, que a legislação nova que saiu, a LGPD, ela entrou em vigor agora na sexta-feira. Isso é notícia velha já, então. Né? Todo mundo já tem que estar... Faz 4 dias. Já tem... Notícia antiga já. Já está em vigor. Então, todo mundo tem que se adequar. Né? E aí vem aquela primeira pergunta. Nossa, eu não me adequei ainda. Né? Melhor eu voltar para o papel? Não, não adianta. Por quê? A adequação do papel também está prevista na lei. Porque você, a partir do momento que você tem um prontuário que tenha dados de paciente, ele se enquadra na LGPD, porque a LGPD não é simplesmente para documento eletrônico. Ele está relacionado a todo e qualquer tipo de documento. Até aqueles arquivos metálicos. Arquivos metálicos, todos os pontos estão envolvidos. Armários gigantes. A fichinha da nutricionista, está tudo envolvido na LGPD. Tem dados de paciente. Né? E aí, o
que é a LGPD? Ela tem um número, né, 13709, ela é de 2018. Ela é uma lei bem extensa, ela tem 65 artigos distribuídos por 10 capítulos. Então, ela é muito minuciosa, ela passa por todos os pontos, explicando ponto a ponto o que cada item quer dizer. E ela traz bastante conceito também, que é muito importante para o entendimento. Ela é inspirada na regulação europeia, a GDPR, que tem a mesma ideia de proteção de dados, e ambas, a função dela é garantir o maior controle do uso dos dados pessoais, né? Porque quando você tem a necessidade de uso de dados pessoais, você tem que ter uma regulamentação, né? Claro. E isso é interessante porque vai desde como você comentou, né? Da nutricionista, do dentista, né? Que tem que pegar ali os dados do paciente. Exato, até a padaria. Se você vai na padaria e você coloca o seu CPF para colocar na nota paulista, por exemplo, você tem a necessidade dessa padaria ter o cuidado com seus dados. Interessante, muito legal. E agora vem uma pergunta, né, que muitas pessoas fazem, a gente está aqui para todo o Brasil, né, e a gente conhece a realidade dos hospitais brasileiros. Muitos deles ainda enxergam a parte de dados, integração e conectividade como um investimento muito alto. Talvez seja de uma tecnologia que eles tenham referência de 10 anos atrás, enfim, que era um absurdo de caro. Como que isso é hoje? Hoje, ele está muito difundido, né? Você consegue ter uma aquisição de uma conectividade simples com equipamentos de baixo custo, né? Então, isso já é uma realidade de muitos hospitais. Mais popular, você disse. Ele entra num dado muito mais popular mesmo, né? Ele é acessível. Né? Não vamos dizer que é uma coisa muito barata, mas também não é um ponto inacessível, porque ele vai te dar uma efetividade muito melhor na documentação eletrônica. Um hospital de pequeno porte hoje, por exemplo, já teria condições de ter um hospital conectado, por exemplo? Sim. Acessivelmente. Exatamente. Interessante. E facilmente. E facilmente. Facilmente. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Legal. E aí, a LGPD ela veio também para complementar outras legislações. Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação e todas as outras leis que estão relacionadas a dados, elas tinham todas, de alguma forma, uma lacuna. Tinha muita polêmica. Muita polêmica e tinha bastante pontos de como você desviar dessa legislação. A LGPD ela é muito direta no assunto. A gente está falando de um ponto, ela pega o conceito e destrincha esse conceito para você não ter dúvida mesmo. Como, por exemplo, ela traz o conceito do que é o dado pessoal, né? Um ponto que parece simples, o que é um dado pessoal? Se você falar do nome, o nome é um dado pessoal. O CPF, se você pegar o CPF e pegar esse número do CPF, ir na base de cadastro da Receita Federal, você consegue identificar quem que é a pessoa. Mas ele vai além disso. Se você pegar através de um cookie da internet, né? Você abre aquele sitezinho, posso te dar um cookie? Você clica ali e aceita. Todo site que a gente entra hoje tem essa notificação. Para que serve isso? Para ele identificar qual que é o seu IP e ele, através desse IP, ele consegue identificar quais são os seus hábitos de consumo e, em cima disso, ele começa a te oferecer serviços, oportunidades, né, as oportunidades imperdíveis que você precisa naquele momento, né? E muitas vezes a inteligência artificial também, né? Às vezes a gente está conversando, daqui a pouco aparece, você vai pesquisar no Google. Era algo relacionado à conversa que a gente estava tendo. Era relacionado na primeira opção. É incrível. Isso acontece, todo mundo tá sujeito a encontrar com essa informação. E aí, dado pessoal, ok, a gente entendeu. O que é um dado pessoal sensível, por exemplo? Se de repente você identifica religião, cor de pele, opção sexual, dados que são sensíveis que podem vir a gerar um preconceito, por exemplo. Ou até mesmo dados relacionados a uma doença que não foi consentido que isso seja divulgado. Isso é um dado sensível, eu não quero que isso chegue a conhecimento de ninguém. Tá?
Outro ponto que essa informação também é importante, dado anonimizado. Se você quer fazer um estudo, né, e não tem o consentimento, você pode pegar o dado daquela pessoa e não identificar, tornar esse dado não rastreável a uma pessoa. Né? Então, você não identifica quem que é o titular dessa informação. Uhum. Banco de dados, que nem a gente estava brincando, né? O arquivo que tem dentro de o arquivo de metal, que tem as informações de paciente, é um banco de dados. Um pendrive que você extraiu os dados de informação do paciente é um banco de dados. Né? Então, tudo que contém dado pessoal é um banco de dados. Tá? Titular é um outro ponto. Quem que é o titular da informação? Se você está dentro de um hospital, quem que é o titular do prontuário? O titular é o paciente. Né? Os dados referem à pessoa. Então, o titular do dado daquele dado, dos dados pessoais dele, é o titular. Controlador, quem que é? É o hospital. Né? Pegando o mesmo link das informações. Quem que é o controlador dos dados? O hospital. O hospital. Quem que é o operador desses dados? Toda e qualquer pessoa que acessar esse dado. Então, operador pode ser a recepção que está fazendo o segurança que está analisando quem vai entrar, se pode ou não acessar o hospital. Esse está tratando dados pessoais também. Ele é o operador. E tem uma nova pessoa que vai entrar aí nessa informação, que é o DPO, que é o encarregado. Ele é responsável por trazer a informação, comunicar a informação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada também nessa legislação. Quando houver um vazamento, ela vai precisar informar o titular em função do controlador e operador. Então, ele vai ser como se fosse É um novo cargo? O porta-voz, digamos assim, da informação. Entendi. É uma nova oportunidade de trabalho. Né? Então, o DPO vai ser um novo cargo justamente para tratar dessa informação. Mas também você pode utilizar uma pessoa da equipe que já existe. Normalmente, a equipe de TI, né, o diretor de TI ou até mesmo o jurídico, né, que são os dois que se encaixam melhor nesse novo cargo, digamos assim. Né? Eu até lendo, assim, né, eu entendo que a legislação, então, ela está criando, vamos dizer assim... novas oportunidades. Também. Trazendo novas oportunidades, exatamente. E está informando as empresas que elas precisam ter toda uma estrutura para poder gerenciar esses dados. É isso mesmo? Eles têm que ter um... Exato, exatamente. E tudo que for feito tem que ser documentado. Né? Um dos pontos importantes também é a definição do tratamento de dados. Como a gente falou, na recepção, quando você está consultando o cadastro da pessoa, se ela pode entrar ou não, você está tratando o dado. E qualquer ação que você fizer em cima de dados pessoais, ela é um tratamento de dados. Mas eu só acessei o prontuário do paciente para saber se o número dele estava correto. Isso é o tratamento de dados. O simples fato de você acessar já é um tratamento de dados. Tá? Então, na legislação, ela mostra todos os pontos. Quem estiver arquivando, armazenando, toda e qualquer movimentação que você estiver fazendo com os dados é um tratamento de dados. E isso é um ponto importante de ter bem claro na mente, para não dizer que não estava ciente de que estava tratando dados. Não estava claro. Não estava claro na legislação. Isso é muito importante nessa legislação, que ele deixou bem detalhado isso. E aí, para a adequação dessa legislação, né, você até questionou o que poderia ser feito. Né? Os primeiros passos para fazer essa adequação: mapeamento de todos os dados. Vamos imaginar setor por setor do hospital, dentro de um centro cirúrgico. Então, você agora que é responsável por TI, o Alberto vai explicar aqui como que você se adequa na prática
para poder implementar os dados no seu hospital? Primeiro ponto, separar setor por setor e fazer um levantamento mesmo. Qual o mapeamento dos dados? Né? Qual é o canal de entrada? Então, vamos imaginar fazer todos os passos por dentro de um hospital. Você tem o monitor multiparâmetro gerando um sinal vital do paciente. Você tem o aparelho de anestesia gerando sinal vital do paciente. Ok? Você identificou quem são os atores ali para geração desses dados. Tá? O que gera de dados? Então, você especifica sinal vital, tal, todos os pontos. Por onde ele trafega? Ele vai através da rede, então utiliza a rede lógica, especifica quais são os pontos que ele passa dessa rede. Para onde ele vai? Ele vai ser entregue dentro do prontuário do paciente e armazenado por quem? Vai armazenar no sistema de gestão tal. Então tem que ser como se fosse documentado. Tudo documentado. Todo o fluxo da informação tem que ser documentada. Tá? E aí entra no tratamento dos dados. Quem trata esses dados? É o sistema de gestão, quem vai fazer todos os pontos, quem vai acessar esse dado, onde ele vai ser armazenado. Se é um sistema que está indo para a nuvem, você tem que saber onde que está esse servidor, porque você pode estar entrando num outro ponto que a lei trata também, que é a transferência de dados internacionais. E para a transferência de dados internacionais, você precisa ter uma legislação equiparada com a nossa legislação para a transferência de dados. E mesmo que ele esteja em um local que não esteja dentro da legislação, ela tem que cumprir os dados que estão na legislação nossa. Brasileira. Exatamente. Tá? Então, não adianta eu levar isso para um outro lugar e dizer que aqui é terra de ninguém. Entendi. Não, ele tem que seguir. Os dados são do titular, o titular é do Brasil, então você tem que seguir a LGPD. A legislação brasileira. Exatamente. Nossa. Então, quando você faz uma compra na Amazon, você não sabe onde está o seu servidor. Né? Você está fazendo uma transferência de dados internacional, porque seu cadastro está pelo mundo. Sim, entendi. E aí, entra num outro ponto muito interessante também. Por quanto tempo esses dados podem ser armazenados? Tempo de utilização. Tá? Então, se for uma compra, você tem que saber se essa compra foi feita, está dentro do período de garantia do produto, ou se você está falando de um paciente. Pela ANS, você tem que ter esses dados armazenados por até 20 anos. Né? Então, você tem que garantir a proteção desses dados durante 20 anos. Então, é a obrigação já estipulada na legislação. Se for alguma alteração desse sistema e você tiver a alteração de qualquer tratamento de dados e você tinha um consentimento, você tem que informar o titular desses dados que teve uma alteração na política, você está fazendo um novo consentimento. Nesse novo consentimento, ele tem que estar muito claro quais foram as alterações e para que alteração e o que ele vai fazer com esses dados. É como quando você recebe a notificação do celular, não vou falar a marca, para poder... Mudamos o termo de uso de privacidade, Exatamente. Aí tem aquela letrinha miudinha lá embaixo, seus dados vão para o meu banco de dados. Não vai poder mais. Ele vai ter que estar especificado claramente por que do novo consentimento e o que isso pode te implicar. Porque, inclusive, se você não quiser mais, você pode cancelar aquele consentimento. Entendi. Não concordo mais. Não é mais do meu interesse ter esses dados no seu banco de dados. Eu fiz uma compra e continuo recebendo aquele e-mail marketing me oferecendo, olha, tem uma TV maior para você agora. Eu não quero mais, por favor, tire meus dados daí. Interessante. Eu não quero mais receber esse tipo de informação. Tá? Interessante. E aí, definir os acessos. Né? Esse é um outro ponto muito importante também. Quem acessa esses dados, né? Quem que vai fazer esse tratamento, qual a finalidade, tem que estar muito claro a finalidade do acesso àquelas informações, que até o que eu comentei da recepção. Os dados sensíveis, eles não precisam estar
na recepção, por exemplo, para fazer a autorização da entrada do paciente ou do acompanhante para dentro do hospital. Mas o dado sensível talvez seja interessante no caso de você oferecer uma dieta, a religião pode ser importante, por exemplo, se o paciente vai receber a transfusão ou não. Então, esse acesso tem que ser definido de acordo com a finalidade. Né? Então, a finalidade na recepção é simplesmente você identificar se a pessoa que está entrando é realmente a pessoa que está acessando o hospital. Né? Então, por exemplo, informações clínicas não teria por que estar na recepção. Exatamente. Entendi. Né? Exatamente. É bem esse ponto. E a lei detalha muito bem isso, justamente para que você tenha a revisão de todos os processos. Inclusive, é muito importante revisar os sistemas de informação também. Até quando eu trabalhava na engenharia clínica, eu fui fazer um cadastro de um equipamento. Né? Para isso, eu tive que alterar o meu cadastro para quem escrevia dentro do programa. Nisso, ele me liberou acesso dentro do prontuário. Né? No caso, eu consegui visualizar o meu prontuário como paciente daquele hospital. Né? Isso, naquele momento, lá nos anos 2000, já era, para mim, uma invasão, né? E naquele momento mesmo eu já avisei a equipe de sistemas para revisar o meu acesso. Né? E revisar o acesso das outras pessoas também. Né? Claro. Agora está muito claro nessa legislação também. Né? Quem precisa, por que precisa, e está muito claro na finalidade do acesso. Tá? E aí chega num ponto muito importante também do treinamento e conscientização dessas equipes. Né? Por quê? Você vai ter que começar a cortar acesso. E aí entra naquele ponto, poxa vida, estão cortando meu acesso, daqui a pouco vão me mandar embora. Estou perdendo poder aqui dentro da instituição. E na verdade não é. É nada mais do que a adequação da legislação mesmo. Dar o acesso necessário para quem tem a necessidade daquela informação. E vai usar aquilo no dia a dia de fato. Né? Exatamente. E aí, um outro ponto que a lei informa. A gente precisa ter um comitê de crise. Né? Então, quais seriam as medidas corretivas tomadas nesse ponto? Quem vai fazer parte da comissão? Normalmente, vai ser a equipe de TI, né? Que está tratando dos dados, a equipe do RH, porque às vezes está tratando de dados também de colaborador, tá? A equipe do jurídico, né? Porque você vai ter que defender a equipe, e a equipe de comunicação. Tá? Então, comunicação? Exatamente. A equipe de marketing, comunicação da empresa são muito importantes porque eles também podem auxiliar na divulgação dessa informação e tentar também evitar que alguma coisa seja feita fora da legislação também. Ah, interessante. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Todo mundo está ciente e conscientizado dessas informações. Definir muito claramente nesse plano de crise quem deve ser acionado, né? Quem que é o DPO desse caso, quem que é o DPO é o encarregado? O encarregado da informação. Quais são as medidas tomadas, né? Então, como que eu protejo o meu sistema, como que eu garanto que essas informações estão sendo protegidas e onde isso tudo está documentado. Né? Tendo tudo isso muito claro, a gente consegue fazer a garantia da segurança da informação, utilizando os 5 pilares da segurança da informação, que é o primeiro pilar, integridade. Garantir que a informação não será alterada e nem corrompida. Né? Então, a partir do momento que você tem uma informação, ela não pode ser alterada nem corrompida. Autenticidade. Garantir que quem é o interlocutor, ele realmente é quem deveria ser. Vamos fazer uma alusão ali aos joguinhos de celular. Né? Sempre tem o filhinho que vai chegar lá, olha, posso baixar esse joguinho aqui? Ah, tá bom. Aí o pai libera, ele começa a jogar o primeiro, não gostei.
baixa mais um, baixa mais um, baixa mais um, baixa mais um. Se a digital estiver gravada, ele está comprando tudo. Exatamente. E aí, agora, isso vai ser um ponto importante para que essas empresas de software se adequem, porque ele vai ter que ter a identificação de que quem autorizou foi a pessoa de fato que deveria ter autorizado. Tá? Disponibilidade, confidencialidade, garantir que somente as pessoas autorizadas terão acesso à informação. E aí, aquele caso de você analisar quem realmente precisa dessa informação. Disponibilidade, você ter a informação garantida sempre disponível. Né? Então, você tem a garantia daquela informação estar disponível sempre. Quando a gente fala de um exame, por exemplo, ele tem que estar ali, o resultado. Exatamente. Naquele momento em que você precisa dar atenção para aquele paciente. E não repúdio ilegalidade. A informação foi extraída de forma legal, ela atende à legislação vigente e ela garante a proteção jurídica da empresa. Né? Então, esses são os pontos da segurança da informação para a gente garantir que a gente vai ter a informação íntegra, né? A integralidade e continuidade do negócio como um todo. Claro, imagino. Muito legal. E aí, sempre vem aquela pergunta, ok, daqui para frente, com o que eu devo me preocupar se houver um vazamento na minha empresa? Na verdade, vamos ajustar esse ponto, quando houver. Né? Porque você não tem como garantir. A partir do momento que você tem portas abertas, você tem bastante gente interagindo com diversos equipamentos, você está falando de equipe de pessoas. Né? Quando você fala de pessoas, tem o fator humano envolvido ali numa análise de problema. Quais são os riscos associados à transformação digital nesse ponto? Eu utilizei aqui o método de análise do queijo suíço, que é... James Reason, né? Bem conhecido. Exatamente. A ideia dele é justamente mostrar as barreiras. Você tem uma equipe qualificada, você treinou toda a sua equipe, você tem um processo consolidado, tudo documentado, você implementou a cultura na empresa e você tem uma tecnologia que protege todo o seu sistema. Você tem um excelente firewall, você tem diversas camadas de proteção para o seu sistema, você tem um banco de dados todo protegido. Aí, de repente, muda alguma coisa do seu dia a dia. Tem uma pessoa nova no time, aí essa pessoa não conhecia todos os processos, ele pulou uma fase do processo, e aí, ao mesmo tempo, acabou com a cultura da empresa. Você teve uma falha na comunicação ali. E, para ajudar, teve uma falha no sistema. Foi abrindo portas. Abriu todas as portas, e aí você teve uma invasão. Teve a invasão, perda de dados, vazamentos, e tudo relacionado a pessoas. Um dos pontos mais importantes, e o que mais ocorre, o vetor mais comum de acontecer de vazamento de dados está relacionado ao phishing. É uma prática divulgada há muito tempo, a gente tem muitos casos que ocorreram, que o que é? Nada mais aquele velho e-mail que a gente recebe, você tem uma conta de telefone atrasada. Já quase caí nessa. Tem uma conta de telefone atrasada. Clique aqui para pagar agora, senão vai ter o acesso cortado. E é igualzinho a da operadora. Exatamente. Você tem relacionamento@vivo.com. Aí você clica, ele direciona para um link malicioso que vai baixar um programa, né, dentro do seu laptop ou computador, qualquer dispositivo, né, até às vezes dentro do próprio celular. E aí ele abre uma porta para o mundo externo. E aí é que ocorre a invasão. Tá? Às vezes isso pode ocorrer também naquele horarinho de almoço, que a pessoa quer fazer um trabalho da faculdade. Não, eu preciso terminar um trabalho aqui. Pega o pendrive, espeta dentro do computador. Vai imprimir o TCC. Vai imprimir um TCC. Não, eu estou defendendo meu mestrado ali. Imprime, coloca no computador do posto de enfermagem.
acontece a mesma coisa. Invade, os vírus invadem ali, pelo pendrive. Instala o software malicioso e abre. E um outro ponto muito comum agora, né, todo mundo está andando com celular e acaba a bateria. Né? Típico. As pessoas andam com o cabinho sempre, né, que é o telefone de linha. Voltamos ao passado. Né? A bateria nunca mais atende. E aí o que acontece? Chega lá, você espeta, deixa o celular carregando no computadorzinho do posto de enfermagem. O que acontece? A equipe de TI deixou aquele hospital todo fechadinho, todas as barreiras de segurança, tudo bonitinho. Só que ao momento que você espeta um celular, ele tem o 4G ligado, ele vai ter acesso ao mundo externo. Ele vai estar espetado no computador, ele vai transferir dados também, porque o cabo ele também transfere dados. O cabo de carga, ele também transfere dados. Né? E aí isso pode também ser um vetor de invasão. E aí você deixou ali, esqueceu o celular carregando, foi atender os pacientes. O que pode acontecer? WannaCry. O famoso WannaCry. O famoso WannaCry. Esse pode ser um vetor, para quem não conhece, o WannaCry, ele é um software malicioso que ele entra, criptografa todo o banco de dados e ele pede um sequestro ele pede um resgate para que ele devolva os seus dados. Então ele vai te dar uma conta para você depositar bitcoins, né, uma moeda não rastreável, e a partir do momento que você pagou, ele te devolve a chave com a criptografia para você ter acesso de novo. Sim. Isso é extremamente preocupante, porque ocorreu casos de paciente que morreram porque não teve acesso aos dados, exames, enfim. Exames, todo o procedimento daquele paciente, e teve, durante um acesso de WannaCry, teve... E todos esses riscos relacionados a humanos, exato, né? A pessoas. Exato. Fatores humanos. Você não tem como controlar uma ação humana. Né? Você tem como tentar mitigar o risco. Mitigar de todas as formas. Né? Sim. E num caso desse, né, houve vazamento, o que você tem que fazer? Né? Cada segundo conta. Na legislação, eles colocam que você tem que comunicar o incidente em um prazo razoável, ele especifica lá 72 horas no máximo. Nossa, 72 horas. Então esse comitê de crise precisa se reunir rapidamente, enfim. Exato. Por isso da importância desses dados estarem num ponto acessível, que todo mundo saiba, e que essas informações, todos os dados, eles estão muito claros. Por quê? Você tem que informar os titulares afetados, você tem que descrever quais dados foram afetados, indicar nesse mesmo procedimento quais foram as técnicas utilizadas, né? O que você fez previamente para proteger esses dados e quais medidas foram adotadas para mitigar ou até conseguir reverter os efeitos. E esses dados todos têm que ser auditáveis. Né? Porque se chegar à Agência Nacional de Proteção de Dados, você tem que ter todos esses dados registrados de todas as ações que você fez durante um evento catastrófico. Entendi. E por quê? Né? Agora, mais importante ainda, por conta das sanções. Né? Então, a responsabilidade dos agentes de tratamento de dados, elas são como danos morais e danos materiais. E como você consegue se defender disso? Mostrando que não teve má fé nesse vazamento. Entendi. Por isso da importância de você ter tudo isso muito bem documentado. Tá? O seu procedimento tem que estar... O procedimento tem que estar muito claro e muito bem documentado. Né? Que você teve a intenção de proteger aqueles dados. Tá? E o ponto muito importante, as multas para a empresa, elas podem chegar até 2%. 2%? 2% do faturamento anual. Tá? Nossa. E, digo mais, se você tem um faturamento anual muito bom, ela pode chegar até 50 milhões diários por ação
50 milhões de reais por dia. Diários por ação. E por ação. Caramba, entendi. E, por isso, mais um motivo, cada segundo conta. Tá? Com certeza. Então, essa ação tem que ser muito. Isso já aconteceu alguma vez? Sim. Né? A gente tem... um detalhe importante também. Está previsto... Essa legislação, ela está em vigor, só que a previsão de aplicação das sanções é só para agosto de 2021. Né? Então, tem menos de um ano para se adequar. Tá? Então, parece perto, mas né? Parece que tem tempo, não parece a realidade, mas não era a realidade quando eles começaram a falar da LGPD também. Né? E ela já está em vigor. Imagina. E aí, mapear os processos de dados em um hospital, dependendo do tamanho do hospital... Quanto tempo eu demorei para falar de um centro cirúrgico? Né? Mapeamento de um centro cirúrgico. Um centro cirúrgico. Quantos setores você tem? Qual a complexidade de um hospital? Farmácia, toda a parte de compras, todos os setores estão envolvidos. Né? O hospital é praticamente uma cidade. Então, um ano não é tão... Um ano não é. Menos de um ano, né? Menos de um ano. Agosto vai ser muito menos tempo para se adequar. E aí, por que é importante? A GDPR, que é a norma europeia, ela já está multando. Né? Nos últimos 18 meses, ela já multou, já resgatou, aí, já teve mais de 1,8 bilhões em multa. Nossa. Né? E é uma cópia da legislação que a gente implementou aqui no Brasil. Isso. Até na agência Senado está ali informando que ela é fortemente inspirada. Né? Fortemente inspirada. Fortemente inspirada. Né? Não é uma cópia, não é uma tradução literal. Né? Ela é fortemente inspirada. Tá? E aí eu trago aqui 4 casos que foram os maiores que tiveram aí, foram os mais divulgados também. A British Airways, ela teve uma multa de 230 milhões de dólares. 230 milhões de dólares por vazamento de 2018. Os hotéis Marriott, eles tiveram uma multa de 123 milhões de dólares também, porque foi um software que eles compraram que estavam comprometido e teve vazamento. E o Google, pasmem, o Google não teve nem vazamento. Né? A política de consentimento, ela não era clara. E eles tiveram uma multa pequena de 50 milhões de euros porque a política não estava clara. Estava clara. Né? Isso não teve nem vazamento. Imagina se tiver vazamento de um Google. Nossa, imagina. Esses caras são muito interessante mesmo. E a gente para analisar assim... Nós que somos da indústria, né? A gente trabalha numa empresa europeia que tem uma preocupação muito grande em termos de proteção de dados. Né? Eu queria até aproveitar a oportunidade para poder falar sobre uma solução que a Dräger está trazendo para o Brasil, que a gente não tinha disponível até então, que vem justamente nesse ambiente onde se fala muito em proteção de dados. Né? Nós somos uma empresa europeia que trabalha e atua na Europa há mais de 100 anos, enfim, e estamos trazendo tecnologias que antes estavam disponíveis somente na Europa aqui para o Brasil também, e que vai muito de encontro a essa nova legislação. Vamos dar uma olhadinha. Quando falamos em equipamentos, conectividade e integração são tendências globais que nós precisamos acompanhar. Enquanto TI, a nossa preocupação é fazer isso de forma segura. Garantir a proteção de dados nesse processo é fundamental. É por isso que vale a pena entender um pouco mais sobre os equipamentos da Dräger. A integração em si, muitas empresas fazem, mas nós buscamos a Dräger pelo histórico de preocupação com a proteção de dados do paciente. O avanço da digitalização hospitalar vem acompanhado de muitos riscos, como a exposição de dados de um paciente, o que pode ser um problema enorme para a gente. A engenharia de software da Dräger é extremamente cautelosa. Eles trabalham em conjunto com organismos certificadores internacionais para garantir a máxima proteção das informações dos pacientes. Além de toda essa preocupação com a segurança de dados, tem toda a inteligência de sistemas que a Dräger vem desenvolvendo. Por exemplo,
Agora, é possível fazer a integração entre os aparelhos de anestesia e ventiladores diretamente ao nosso prontuário eletrônico. A linguagem padronizada dos sistemas facilita a integração e torna o processo mais rápido e econômico. Os equipamentos da Dräger não exigem uma infraestrutura de rede apartada, o que minimiza o investimento inicial. Conseguimos conectar pronto-socorro, centro cirúrgico, RPA, as UTIs, o laboratório e os demais setores de forma simples e funcional. Essa tecnologia traz muitos benefícios em termos de rastreabilidade de processos e histórico. Com as informações do sistema, é possível fazer várias análises e melhorar os processos. Por exemplo, a eficiência de consumo de gases medicinais nos aparelhos de anestesia, consumo de drogas, a evolução dos pacientes de acordo com os protocolos adotados, enfim. Tudo isso só é possível ser feito com os dados integrados a um sistema. Com essas informações, podemos tomar ações efetivas para melhorar nossos indicadores de custos, tempo de internação, rotatividade de sala e de leitos e outros indicadores de produtividade que trazem mais lucratividade e eficiência para a nossa operação. E tudo isso de forma segura, garantindo a proteção de dados de nossos pacientes. As soluções da Dräger facilitam o acesso à informação e a tomada de decisão do corpo clínico. No final, o retorno sobre o investimento em conectividade hospitalar é muito significativo e a implementação da integração acontece de forma simples e segura. Bom, essa é uma solução muito interessante que não estava disponível ainda no mercado brasileiro e a gente está trazendo agora, já está pronto, inclusive a gente tem algumas unidades no Brasil e tem uma demanda muito alta por esse tipo de tecnologia e agora a gente já tem disponível aqui. Tem uma pergunta que a gente achou bem interessante da Lígia Junqueira, que colocou aqui no chat. A pergunta foi a seguinte: com a LGPD, Alberto, como que ficam as pesquisas clínicas e os estudos científicos? Existe alguma mudança? Como que a LGPD toca nesse ponto? Então, justamente, ela destaca em algum eu não lembro exatamente qual que é o artigo, mas em um dos pontos daqueles 10 artigos, das 65, dos 65 artigos, ele destaca exclusivamente a parte de uso para estudo, né? E ele garante esse tipo de utilização em 2 pontos. Se você utilizar ele com anonimização dos dados, né, do paciente, né, você tem a opção de não colocar dados pessoais, e a outra opção é pegar consentimento. Tá? Então, são os 2 pontos que ela trata, justamente para que você tenha a continuidade de um estudo clínico, por exemplo, ou até mesmo se adeque, né? Dá tempo ainda para fazer essa adequação. Então, no caso de um estudo científico, onde a gente tenha dados sensíveis, por exemplo, que estejam anônimos, é ok fazer um estudo científico de acordo com a LGPD. Sim, caso eu tenha que fazer a identificação... Aí você precisa ter o consentimento. O consentimento do paciente. Interessante. Isso. O Kleber de Souza também está fazendo uma outra pergunta que gerou até polêmica uns anos atrás, né? Equipamentos médicos, eles podem ser hackeados? Existem casos? Enfim, o que você tem histórico disso? Eu já vi isso acontecer no Brasil e em alguns outros, tem alguns outros casos também fora de equipamento médico ser invadido. A Dräger não teve nenhum caso, né, deixar bem claro, mas que o equipamento que tem um software antigo... Um ponto importante que a gente tem que lembrar é que os equipamentos que trabalham em rede apartadas e que não têm a atualização, quando tem essa revolução digital, que você vai querer colocar eles na rede, é importante saber se esse equipamento ainda tem um sistema operacional que tem a opção de você aplicar patches de segurança, por exemplo. Atualizar o sistema. Atualizar o sistema. Porque o mundo está o tempo inteiro evoluindo, né? Se você tem um equipamento antigo e coloca dentro de uma rede
com essas informações desatualizadas, ele abre portas. Uhum. Tá? E não existe sistema invulnerável, né? Existem sistemas com softwares robustos suficientemente para bloquear. E se tiver uma invasão, você tem medidas de reverter isso. Né? Nas nossas soluções, a gente tem o Watchdog, que faz a análise de qualquer alteração na raiz do software, ele volta a uma versão. Né? Então, já é uma atualização automática que faz com que você garanta a segurança do equipamento sem que atrapalhe na prática clínica. Muito interessante, muito legal. Muito bacana mesmo. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, a Juliana Cardoso está perguntando, na parte da entrevista qualificada, no momento de adquirir o plano de saúde, essas informações que você passa para você adquirir o plano de saúde, né? Vou contratar um plano de saúde, por exemplo, e eu estou passando informação para um terceiro, às vezes, né? Como esses dados são tratados? Então, tem que chegar nos 5 pilares que eu mostrei ali. Uhum. Você tem que garantir a integridade, você vai fazer essa transferência de dados, sim, mas, ao mesmo tempo, você precisa garantir que essa transferência está num ambiente seguro, uhum, né? Porque você é responsável por aqueles dados também. Faz todo sentido, claro, faz todo sentido. Então, é um ponto importante de que as empresas tenham no mapeamento de dados esses riscos indicados. Né? Porque você vai precisar inserir isso na internet, vai ter que ter uma proteção. Uhum. Eu não sei nesse caso se está relacionado com uma análise online, né? Mas se for, você tem que ter dentro de um sistema seguro, tá? Não, justamente para proteger os dados. Interessante. Agora tem uma outra pergunta do Pablo Almeida. A comunicação dos equipamentos de anestesia é feita diretamente do equipamento? Acho que essa é a pergunta, né? É isso? Ah, legal. Então a pergunta é essa. A comunicação da parte de anestesia, se ela é feita diretamente do equipamento via HL7 ou se é necessário algum sistema intermediário, né? Certo. A gente tem no mercado, a maioria dos equipamentos não fala direto. Equipamento de suporte à vida dificilmente comunica direto via HL7, porque ele precisa ter uma separação da rede justamente para garantir o atendimento ao paciente. As nossas soluções, elas trabalham através de um servidor que vai fazer essa análise e entrega essas informações com segurança. É um com firewall, segurança. É um gateway, legal, né? Que ele vai fazer o gerenciamento dessas informações para que não tenha também o envio dessas informações para qualquer lugar. Perfeito. Com Você concentra essas informações dentro de um servidor que vai gerenciar essas informações e entregar de maneira segura dentro de um sistema de gestão, por exemplo. Ah, legal. Tem mais uma pergunta aqui. Temos as limitações da conexão de aparelhos de anestesia e ventiladores com monitores para conexão com prontuário eletrônico. Isso continua nas máquinas novas? Não. Hoje você consegue fazer essa integração diretamente com os equipamentos. Não necessariamente demanda um monitor. Entendi. A gente tem uma solução muito mais simples integrando junto com o monitor, mas também pode atender a solicitação com a integração direta do equipamento, sim. Isso até facilita. Um cliente que tem um monitor de outra marca, por exemplo, antigamente ficava preso. Que foi a primeira parte que eu falei. Na hora que você vai analisar o cenário, você tem um mix de equipamentos, muitas vezes eles não são compatíveis. Isso é uma forma de você trazer uma solução que vai atender com a melhor tecnologia naquele momento. Sim, claro. E trazer a documentação automatizada que a equipe clínica está querendo. Não, muito bacana, muito bom. Bom, pessoal, obrigado, Alberto. Quero agradecer muito pela participação. Foi uma conversa muito boa, valiosíssima mesmo, muitos comentários extremamente relevantes. Então, muito obrigado por você, por todo esse conteúdo. Eu que agradeço. E eu deixo também a mensagem: sistemas seguros
começam com dispositivos médicos seguros. Com certeza, certeza. Muito obrigado. Beleza. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo de vocês, foi excelente. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. O nosso canal está aqui embaixo, vai ficar na tela, vocês vão poder visualizar. E obrigado novamente, tenham uma boa noite. Boa noite.